Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Sérgio Muquenica, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar para vocês em destaque a capa do livro dele, que é O Espelho e a Máscara, a personagem feminina em Contos de Alberto Moravia. Primeiramente, então, Sérgio, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Boa tarde. Muito obrigado por me receber. Coisa boa. Sérgio, para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse quem é o Sérgio, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Muito bem. Bom, meu nome é Sérgio Gabriel Muknica. Eu sou professor de literatura, de estudos literários. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas, mas também já trabalhei como professor substituto na Unesp de Araraquara. As minhas áreas de interesse são os estudos literários, em especial os estudos de literatura europeia, literatura do século XX, teatro, e atualmente eu estou enveredando para os estudos bíblicos, né? Mas eu sou um apaixonado por letras, por línguas, desde muito pequeno. Acho que é isso. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais e também conhece um pouco da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Ótimo, Cida. Então, eu encontrei vocês, eu estava já com essa pesquisa, uma pesquisa que eu fiz com esse autor italiano do século XX, Alberto Moravia. Você sabe bem como é, né? Eu falei com o professor Ivânio também. Nós temos a tendência a fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e ficar com aquela quantidade de material bom engavetado, né? E eu queria publicá-lo. No caso, essa é a minha dissertação de mestrado, e eu estava em busca de uma editora confiável, profissional. E aí eu encontrei vocês no Instagram. Aí eu fui xeretar mesmo, né? E fui ao site da editora, fui às páginas do Facebook, entrei na loja online, comprei um dos livros para ver se procedia, porque a gente tem muitos casos de editoras predatórias, mas fiquei muito surpreso. Encontrei vocês no Instagram, né, nas redes sociais, portanto, e logo que eu entrei em contato, vocês me mandaram um e-mail, fizeram uma entrevista cara a cara, a gente assinou contrato, trabalhamos na capa do livro, trabalhei então com todo mundo da editora, né? Desde o primeiro contato ali do fechamento comercial até chegar aqui a você, a entrevista de lançamento, eu tive contato com pessoas reais que trabalham de verdade, que passaram pelas trajetórias acadêmicas de TCC, de mestrado, de doutorado, e foi uma experiência muito, muito boa. Que bacana, é importante a gente reforçar esse comportamento que o Sérgio teve, porque muitas vezes é muito fácil tu achar um anúncio na internet. Tem muita gente divulgando muitos serviços hoje. É muito fácil tu colocar um anúncio. Mas é importante fazer isso que ele fez. Pesquisar, entrar em contato, ver se são pessoas reais, entrar em contato com outros autores que publicaram por essa editora, para que você realmente se sinta seguro e você possa ter a certeza que você está entregando, como muitos autores me falam, que o livro é um filho. Então, que você está entregando o teu filho para as pessoas corretas, né? Porque você não vai entregar um filho para qualquer pessoa. Então, é muito importante reforçar esse processo que o Sérgio fez de pesquisar, de ir atrás, para se sentir seguro antes mesmo de fazer a sua publicação. Vou colocar aqui em destaque novamente a capa do livro do Sérgio, que é O Espelho e a Máscara. E já deixo um recado para você que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link. Perdão, esse aqui ele não tem o link ainda, né, Sérgio? Como que as pessoas fazem para adquirir o teu livro antes da gente falar sobre ele de fato? Bom, a partir então dessa entrevista, eu vou colocar o e-book nas plataformas de venda, então na Amazon, na livraria da editora da Diálogo Freiriano,
né? Então, a partir do lançamento dessa entrevista, assim que nós a lançarmos, o livro vai estar disponível para compra online. E quem decidir comprar o livro físico, meu e-mail está na descrição também, quando vocês forem ver o livro, vai estar o meu e-mail lá. É só entrar em contato comigo, quem quiser adquirir o exemplar físico. Perfeito, então. Agora sim, vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu gostaria que tu falasse pra gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou, tu já deu ali uma pincelada ali na tua apresentação, o que te motivou a escrever sobre esse assunto, o que te chamou a atenção, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Perfeito, eu tô com ela aqui, né? A gente, quando recebe o livro, fica todo animado, né? E eu gostei muito de trabalhar com o diálogo freiriano, porque eu também sou desenhista, então eu tinha várias ideias para capa, né? Mas vamos do início, né? Esse autor, chamado Alberto Moravia, ele é um autor do século XX. Ele é um autor italiano, nascido em Roma, com quem eu tive contato no meu primeiro ano de graduação, há muitos e muitos anos atrás. E eu me apaixonei pela escrita dele, é uma escrita muito áspera, muito dura, né? Não quer dizer que sejam contos felizes, né? Eu trabalhei com contos, tanto no meu mestrado, que é este que foi publicado agora com vocês, quanto no meu doutorado. E eu achei esses contos, são 3 livros, né? O Paraíso, Uma Outra Vida e Bó. E no meu mestrado eu trabalhei com 2, né? O Paraíso e Bó, que é uma interjeição italiana que significa, sei lá, não sei. E o que me deixou mais interessado nessas narrativas foi o fato de o Alberto Moravia utilizar sempre narradoras mulheres, portanto, não é? Em primeira pessoa, né? Então, eram narradoras personagem, se nós podemos assim dizer, em primeira pessoa que falavam sobre as mazelas de suas vidas, né? E esses contos não tinham tradução para o português brasileiro. Ao longo das minhas pesquisas, eu me deparei com uma tradução bastante ruim, publicada em Portugal, né? Os livros com os quais eu trabalhei, o livro O Paraíso, foi publicado em 1970. A tradução dele em Portugal, então, nesse livro, no qual não há um prefácio, não há menção sobre quem tenha sido o tradutor ou a tradutora, é de 73, e o livro Bó foi publicado na Itália, né? Na Itália em 1976, e teve uma tradução em 77 em Portugal, né? Mas uma coletânea, não foi uma tradução completa. E eu fiquei muito instigado em fazer a crítica, né? Eu fiz o mestrado na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, de Araraquara, e eu fiz o meu mestrado em teoria e crítica da narrativa. Então, eu trabalhava com a teoria sobre o narrador, eu fazia crítica sobre essa matéria narrada, né, esses contos, e eu decidi dar um passo além e elaborar as traduções integrais do corpus de pesquisa com o qual eu trabalhei, né? Então, é um livro muito interessante, porque ele traz aí quem é Alberto Moravia, como ele contribuiu para a literatura do século XX, foi um autor que escreveu ao longo de todo o século XX, praticamente, é um autor muitíssimo polêmico, né? Ele nasceu em 1907 e faleceu em 1990, tendo publicado ainda um livro póstumo, né? O último livro dele saiu em 91, os 2 últimos, né? Um primeiro, um romance, em 91, e a última coletânea de contos em 1992. E o primeiro livro dele foi publicado em 1929. Os primeiros contos foram publicados em 1926, 27. Ou seja, temos aí um autor que escreveu praticamente ao longo de todo o século XX, né? Então, dentro do meu livro, vocês vão encontrar um capítulo que fala sobre quem é Moravia, né? Era um grande escritor, foi um escritor polígrafo, né? Ele fez contos, romances, peças teatrais, poemas, crítica literária, crítica teatral, crítica cinematográfica, era um apaixonado pelo cinema e pelo telefone, né? Foi indicado ao Prêmio Nobel 6 vezes, né? Era o melhor amigo do Pier Paolo Pasolini, foi casado inúmeras vezes com muitas escritoras,
dentre as quais a Elsa Morante, que é uma grande escritora do Novecento italiano, mas vocês vão encontrar no Espelho e a Máscara um capítulo sobre Alberto Moravia, e os outros dois capítulos sobre esses livros que eu mencionei anteriormente, O Paraíso e Bó. Além disso, né, que eu acho que é um dos maiores trunfos do livro, vocês vão encontrar todos os contos que eu analisei traduzidos. 13 contos, estava aqui contando, né? Faz um tempo já, faz 10 anos que eu fiz essa pesquisa. São 13 contos traduzidos, né? 6 de um livro, 7 do outro. E eu acho que esse é o maior trunfo. Aí haverá, claro, um capítulo final, explicando qual é a poética dessa personagem feminina, por isso que o livro se chama O Espelho e a Máscara. São narradoras sempre em primeira pessoa, né? Que vão sempre se olhar no espelho, elas vão estar sempre em banheiros, em aeroportos, em lavabos, nos carros, dirigindo. São livros, portanto, eu já disse anteriormente, da década de 70, né? Nós temos essa segunda onda feminista na Itália. Essas mulheres estão. Já houve a lei do aborto, já houve o anticoncepcional, houve muitas conquistas e elas estão perdidas, né? Então, por isso eu intitulei o livro O Espelho e a Máscara. Elas vão se olhar no espelho, ora se reconhecendo, ora percebendo que elas estão mascaradas. Então, eu acho que vou parar por aqui, porque daí fica ao gosto do leitor para conhecer, mas eu acho que é um livro muito interessante. Fica o convite, então, à leitura e o spoiler para instigar, então, o leitor a devorar, vamos assim dizer, as páginas do livro do Sérgio, O Espelho e a Máscara. Aproveitando que nós estamos aqui com a capa em destaque, agora eu gostaria que tu falasse sobre ela e como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Perfeito. A capa, como eu fiz essa pesquisa, né, eu não parei no mestrado, eu ainda investiguei os mesmos livros do Alberto Moravia no doutorado, e agora no pós-doutorado também com a parte teatral dele, mas é um autor com quem eu já tenho bastante familiaridade, pensando que eu já trabalho com ele faz 16 anos, né? Então são 16 anos, todos os dias, lendo esse autor, a obra dele, a fortuna crítica, e eu pensava para a capa algo que refletisse esse temário que existe no Moravia, né? Essa dissolução do sujeito moderno, essa perdição com a qual ele se encontra, né? Essas mulheres se encontram perdidas, elas têm tudo, são burguesas, elas são muito ricas, elas são bem casadas, mas ao mesmo tempo elas não se reconhecem olhando-se ao espelho, olhando-se no espelho, né? E eu queria que isso refletisse, né? Essa arte da capa refletisse isso. Então eu pensei, dialogando, né, com a capista da editora, nos quadros do Vassily Kandinsky, que é um pintor que eu adoro, né? Que eu já tive a oportunidade de ver quadros dele assim face a face em museus, e ele reflete essa explosão, né? Dentro da obra dele, muitas pessoas vão falar que é só uma arte abstrata, mas eu acredito que seja uma arte que fala intimamente, né, conosco, principalmente agora com as mídias sociais, o desvio de foco, a perda de referenciais. Então eu queria que a capa refletisse isso. Então eu fiz 2, 3 desenhos, fiz 2 à mão, depois digitalizei um, né? Trabalhei um pouco ali com ele, mas só como uma mera sugestão. Algumas sugestões de cores também, para capa, para tipografia. Daí eu enviei para a capista e nós conseguimos fazer esse belo trabalho que vocês têm aí, né? Essa foto tão interessante, que parecem pessoas se decompondo ou se abraçando nessas cores, né? Mas a inspiração foram os quadros do Vassily Kandinsky. E o miolo, Cida, você me perguntou, né? Foi um trabalho assim que foi feito com muito cuidado pelo pessoal da editora, né? Sempre pedindo a minha aprovação em todos os passos. E eu gostaria de salientar tanto para quem está nos ouvindo, quanto para quem é do meio acadêmico, é um trabalho muito cuidadoso. Eu tenho um livro físico aqui, nós temos a capa, e a cada entrada, né, cada capítulo
foi reproduzida, perdão, uma sessão dessa arte, né, que foi feita então a 4 mãos, né, 2 minhas, 2 da capista, aqui numa folha especial, numa impressão. O miolo é colorido, pois eu faço ainda uma incursão ao final do volume com apêndices, fazendo essas interrelações, né? Em que medida Alberto Moravia se relaciona com a história da arte, com os pintores, né? Eu disse do Vassily Kandinsky, que aí é a minha escolha pessoal, como eu veria a capa desse livro para sempre, não é? Mas dentro desses apêndices, desses anexos, eu pedi que a editora colocasse certos quadros que eu usei na minha pesquisa, né? Para justificar a minha argumentação, né? Então é um miolo colorido, foi tudo muito bem tratado, a impressão muito bem feita. Então realmente é um trabalho que nós fazemos juntos. Que bacana, e vale dizer também que realmente essa capa é uma capa muito bonita, muito chamativa, intrigante, vamos assim dizer. E acredito que o leitor vai acabar se identificando bastante, então, ao adquirir a tua obra. Sérgio, agora seguindo para o final da nossa conversa, eu gostaria de pedir para que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar um livro, mas que por algum motivo ainda não fizeram. Publiquem, entre em contato com a editora Diálogo Freiriano, né? Tanto o professor Ivânio quanto toda a equipe, né? Toda a equipe está muito disposta a dialogar, a falar com vocês. Então, o mais importante é o que eu sempre vi nas divulgações, não era o meu caso, porque eu já tinha tudo pronto, né? Esse mestrado ele foi defendido em 2016, né? Neste ano, há 10 anos. Né? Eu já tinha tudo isso pronto, eu queria mesmo publicar. Só que eu queria publicar com um miolo bonito, com uma página em um papel melhor, eu precisava de uma editora que publicasse ao mesmo tempo um miolo colorido, com qualidade e com valores interessantes para mim, né? E eu encontrei tudo isso na Diálogo Freiriano. Então, eu sempre digo, se você defendeu o seu TCC, já conseguiu o seu grau de bacharel, de licenciado, o trabalho mais difícil você já fez. Se você já defendeu a sua dissertação de mestrado, já está prestes a obter o seu título por meio do diploma, né? Ou já o obteve, você precisa publicar, né? Para ter tanto uma pontuação a mais no concurso, quanto uma margem maior dentro do seu próprio portfólio, porque é muito mais fácil você divulgar um curso por meio de um livro do que por meio de uma dissertação, pois todos nós sabemos que a formatação de uma dissertação, seja na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Acre, na USP, na Unesp, é a mesma, né? Todas têm a mesma cara, né? Devem ter a mesma cara. Os livros não, cada capa é uma, cada tipografia é uma, né? E todos nós somos únicos. Então, eu aconselho, se você defender o seu doutorado, a parte mais árdua desse trabalho você já fez, né? A melhor parte agora é publicar. Então, entre em contato com a Diálogo Freiriano, converse com o pessoal, são todos muito profissionais, muito solícitos, solicite um orçamento, não é? E veja como você consegue publicar, pois é um passo muito importante na vida acadêmica de todos os pesquisadores. Fica então o recado do Sérgio para você que ainda não fez a tua publicação, que está ali com teu livro autoral, tá com teu TCC, com teu mestrado, com teu doutorado parados aí escondidinhos. Sérgio, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Muito obrigado, Cida. Eu que agradeço a todo o pessoal da editora, em especial a você pela entrevista, e até mais. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigado e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. E quem sabe, daqui a uns dias, está você aqui no lugar do Sérgio fazendo essa entrevista e fazendo o lançamento do teu livro também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!